Bom dia de paz. Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor, estão me ouvindo bem? Deus abençoe, paz do Senhor. Tá bom o som, o áudio tá bom? Fundinho tá bom, não tá muito alto? Karina, ô Glória. Bom dia, princesa. Vanessa, Kátia. Glória a Deus. Vamos entrando aí, enquanto os irmãos vão entrando, a gente vai aguardar uns minutinhos. Bianca, família da Bianca, irmão Júnior. Estela, minha amada, como é que você tá, Vaso? Estamos orando pela sua recuperação aqui diariamente, viu? Só te ligo para confirmar. Glória a Deus. Ana Lúcia, Diaconisa Sueli, Diaconisa Lúcia. Tá frio, hein, irmãos? 12 graus hoje, hein? Com sensação de 11. Pai do Senhor, Pastor Valdir. Graças a Deus que a gente pode ficar assistindo a escola dominical hoje debaixo das cobertas, né? Tem suas vantagens, né? Aleluia. Sério? Dá pra ouvir o Vando? Ai, meu Deus. Ele tava no telefone. Pai do Senhor, Felipe, Kátia. Tiago também, Deus abençoe. Oh, glória a Deus, irmã Estela. Fico feliz, viu? Pela sua recuperação. Vamos seguir orando. A gente quer você plena aí. Plena e pregando o Evangelho. Que Deus abençoe sua vida, sua recuperação, sua família. Graças a Deus. 9:05, irmãos. Vamos fazer uma oração. E enquanto os irmãos vão entrando, a gente vai orando e já vamos aproveitando o tempo, né? Ore comigo. Deus, te louvamos e te bendizemos pela rica oportunidade de nos reunirmos nesta manhã na tua presença. Estamos reunidos aqui, Senhor, como o corpo de Cristo, cada um na sua casa, mas estamos todos conectados, estamos todos unidos com o mesmo propósito, Senhor, que é o de crescer na graça e no conhecimento. Curados são aqueles que se juntam, Pai, não para falar mal de ninguém, nem para planejar o mal, mas que se reúnem para meditar na tua palavra. Agradeço, Senhor, pela companhia dos meus irmãos que já estão se conectando, aqueles que vão se conectar ainda no decorrer dessa live. Eu peço a tua bênção, a tua graça, o teu favor sobre as nossas vidas, que o Senhor abra o nosso entendimento, que possamos chegar à plena compreensão da tua palavra, do teu propósito com as nossas vidas nesta manhã. Que o Senhor cubra com teu sangue toda a igreja de Cristo, os nossos pastores, os nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor estenda as tuas mãos, que o Senhor manifeste a tua cura, que os teus filhos sejam um instrumento da manifestação, tá? E que todos saibam, Pai querido, que tu és Senhor na vida de nós. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Toma, Senhor, a condução dessa aula, que não seja eu, meu intelecto, a minha sabedoria, mas a tua boa, agradável e perfeita vontade se estabeleça aqui em nosso meio nessa aula. Em nome de Jesus. Amém? Pastora,
Edilce tá ali já? É Edilce? É. Irmão Carlos, Samarone, Pai do Senhor, bom dia. 9:07, irmãos. Vamos lá, então, vamos começar. Eu acredito que vai desenrolar mais fácil do que a última. É um assunto mais tranquilo de se abordar. E eu quero que os irmãos participem, tá? Os irmãos têm total liberdade aí para pontuar alguma coisa, ou até mesmo para corrigir alguma coisa que eu possa ter errado aqui. Que os irmãos venham somar aí nessa aula conosco, amém? Então hoje nós vamos tratar aqui na lição 4, que fala sobre a iluminação espiritual, né, do crente. Então o texto áureo aqui ele vai dizer em Efésios 1:17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança das preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estar aqui falando sobre a vocação e as riquezas da glória, inclusas na herança divina. Vamos estar falando sobre a grandiosidade do poder divino, que opera em favor de todos os crentes. E vamos estar falando também da exaltação de Cristo, né? No que essa exaltação de Cristo também reflete na nossa vida, né? Que somos cordeiros com Cristo, né? Nós vamos também falar sobre isso. Antes de nós começarmos aqui a introdução, eu quero fazer a leitura bíblica com os irmãos. Então, você que não tem a revista, pode acompanhar na sua Bíblia. Lá no livro de Efésios, no capítulo de número 1, vamos ler dos versículos 15 ao 23. Eu gostaria de até pedir perdão, porque tem alguns irmãos que não estão conseguindo baixar a revista, e eu esqueci de mandar foto no grupo da igreja. Se alguém conseguir mandar um print das páginas aí da escola dominical lá no grupo do EBD, eu agradeço, porque eu esqueci de fazer isso e tem alguns irmãos que não conseguiram fazer baixar o PDF, né? Não sei se o celular me permitir, então se os irmãos puderem me ajudar, por favor, que eu esqueci, agora que eu tô lembrando. Então vamos lá. Efésios 1, do 15 ao 23 diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Então a gente vai começar aqui a nossa aula falando, né, da intenção do apóstolo Paulo, né, nesse trecho aqui dessa carta que ele escreveu, né, qual que era o seu propósito ali, né, como apóstolo e cuidador, né, da igreja de Efésios, porque ele não estava lá, mas ele tinha ali aquele ímpeto de pastor, né, de apóstolo, de cuidar das ovelhas. Então ele escreveu nesse propósito, de instruir, né, de preservar a igreja, para que a igreja não se perdesse. Então, nesse primeiro capítulo, né, que a gente ainda está no primeiro capítulo, na lição 4, mas ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre ação de graças, oração intercessória
e confissão de louvor e exaltação, né? Então nós somos já logo de cara exortados, né? Eu já quero abrir um parênteses aqui para dizer que exortação não é bronca e não é puxão de orelha. Exortar é animar. Nós somos animados pelo apóstolo Paulo, já na introdução aqui nesse capítulo 1, a louvar o Senhor, né? A louvar a Deus pela nossa eleição, a louvar a Deus pela iluminação do Espírito, para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina e entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo, ele já entra na presença do Senhor louvando, né? Pelo que o Senhor já fez para com as nossas vidas, né? E isso é bom para o nosso aprendizado, né? Porque às vezes a gente já entra na presença de Deus pedindo, né? Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, mas a gente tem muito mais que agradecer ao Senhor do que pedir. Então, todas as vezes que nós entrarmos em oração na presença do Senhor, que você venha deixar o seu problema para depois, mas que em primeiro lugar você venha pensar no Senhor Deus, em todos os seus feitos, em todas as suas maravilhas, em tudo que o Senhor já fez por você, em tudo que Ele continua fazendo, pelo dia que você está vivendo, que haja gratidão nas suas palavras, que haja adoração, louvor nas nossas palavras todas as vezes que nós entrarmos na presença do Senhor. Bem verdade é que tem vezes que a gente tem que fazer uma oração rápida, né, objetiva, né? Mas todas as vezes que nós entrarmos na presença do Senhor, é importante que nós venhamos nos lembrar quem Ele é. E a igreja tem se esquecido disso, né? A igreja do século XXI, ela tem olhado para Cristo como um servo, como alguém que tem que fazer alguma coisa por ela. Senão, você não é Deus. Se você é Deus, você tem que fazer. Como que você não vai fazer? Você não pode fazer? Você não tem poder para fazer? Ou você não quer fazer? Como se Deus tivesse alguma obrigação, né? E Deus, Ele não tem obrigação conosco. Ele nos ama. E tudo que Ele fez e que Ele faz por nós é por amor, né? Mas a gente também precisa manifestar a nossa gratidão e a nossa adoração a Deus, porque Deus, Ele não é nosso servo, Ele é nosso Pai. Nós temos um relacionamento com Deus, né? E todo relacionamento, para ele dar certo, para ele ser produtivo, ele precisa de ser uma via de mão dupla, né? Onde você recebe amor, mas você dá amor. Onde você recebe atenção, mas você dá atenção. Isso é um relacionamento com Deus, né? Deus não é nosso servo, nós somos servos do Senhor, né? Nós somos seus filhos, nós estamos debaixo da sua autoridade, é Ele que manda em nós, né? E não o contrário, né? Então que nós venhamos ter sempre essa consciência quando nós entrarmos na presença do Senhor, né? Como diz aquele louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e continua sendo digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração, amém? Então vamos seguindo aqui, aprendemos aqui já logo na introdução, né, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma bênção nas nossas vidas. Mas vamos lá. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Esse é o tópico 1 que nós vamos estar aprendendo aqui. Então ali ele fala da ação de graças e intercessão, né? O apóstolo Paulo, ele agradece a Deus, né? E a gratidão dele é pela eleição, pela predestinação, pela filiação e pelo dom do Espírito Santo. Então, eleição e predestinação é o que a gente já viu na aula passada, que é o plano perfeito de salvação de Deus para com as nossas vidas. Filiação, nós também falamos sobre isso, né? Que o Senhor nos adotou, né? A todos quanto creram em Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então essa é a filiação, nós somos adotados, né? Foi esse o termo que o apóstolo usou para que as pessoas compreendessem, né? Como é que nos tornamos filhos de Deus. E o dom do Espírito Santo, né? Então a gratidão por todas essas bênçãos, e ele intercede pelos seus leitores, né? Olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele adora a Deus e em seguida ele intercede pelos leitores daquela carta. Ele pede para o Senhor que o Senhor abra o entendimento dos leitores, porque ele sabe que o Evangelho é maravilhoso. Ele sabe que o Evangelho é algo muito profundo, é algo muito
espiritual e que seria impossível para nós meros mortais compreender o Evangelho se essa compreensão não nos for dada por Deus, né? Se essa capacitação de compreender o plano de Deus desde a fundação do mundo, porque toda a palavra, toda a Bíblia é cristocêntrica, né? Ela gira em torno do plano de salvação de Deus para com a humanidade. Então, se Deus não nos der essa capacidade de compreender esse plano, nós não seríamos capazes de compreendê-lo. Então, o apóstolo Paulo, sabendo disso, da nossa limitação, ele intercedia, né, pelos seus leitores para que eles pudessem compreender o propósito do Evangelho, né, o plano perfeito de Deus para com toda a humanidade. Então, essas boas novas não são possíveis ser compreendidas se não for aberto o nosso entendimento por Deus, né? Se Deus não nos ensinar, não nos capacitar a compreendê-lo. Então, ele intercedia e ele pedia para que nós, seus leitores, pudéssemos ser capacitados a compreender por meio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos esclarece, né, o entendimento acerca da palavra do Senhor. A gente lê a palavra sem o Espírito Santo, a gente não entende nada, mas quando a gente lê a palavra e o Espírito Santo nos esclarece, parece que o rolo desce na hora e é uma coisa maravilhosa. Você fala, como eu nunca pensei nisso quando li essa palavra, como que nunca me veio isso à mente, né? Porque outrora o Espírito Santo não tinha esclarecido o seu entendimento. Então isso é maravilhoso demais, né? A esperança da chamada e as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, a esperança da vocação, tá? Aqui no tópico 1, o item 2, né? Tá aí na revistinha, a esperança da salvação. Então, ele intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, para que eles pudessem entender a esperança da sua vocação. Aí, que vocação, que esperança, que vocação é essa? Do que ele está falando, né? Então aqui, essa esperança, ela foi, para nossa compreensão, né? Eles dividiram ela aqui em pelo menos 3 aspectos, tá? O primeiro aspecto, a esperança da vocação. Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo 1,9, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual nós fazemos parte. Então, a primeira parte dessa vocação, da qual nós temos esperança, foi que ele nos chamou. Ele nos chamou, né? Vamos voltar lá na aula passada da eleição e predestinação. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A oportunidade foi aberta para todas. O Evangelho é anunciado para todos. Então, ele nos chamou, né? Ele nos chamou. Então, se ele me convidou, ele me quer. Então, nós temos essa esperança. Primeiramente, ele nos chamou. E essa chamada tem um propósito. Essa chamada já é o segundo aspecto aqui da vocação. Essa chamada, ela abrange o serviço e a santificação no presente. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Então essa é a segunda parte da vocação do cristão. Primeiro, ele é chamado. E segundo, ele é chamado para servir, e ele é chamado para se andar em santificação. Então, a esperança da vocação. Nós temos essa esperança de que somos vocacionados por Deus para o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Salvação de toda a humanidade, né? Então, ele nos chamou e nos vocacionou. Então, vamos lá. Serviço e santificação. E o terceiro aspecto aqui, dessa esperança vocacionada, é a nossa participação gloriosa no futuro, né? Que é onde o Senhor fez a promessa para todos nós, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Oh glória, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, né? Poucos cristãos pensam nisso e anseiam por isso, mas a gente precisa ansiar por esse dia, porque foi para isso que nós fomos chamados. Precisamos ansiar pelo dia em que nós veremos a Cristo face a face, né?
Eu, muitas das vezes, me pego nesse século aqui, né, nessa minha vida, né? Eu me pego muitas vezes falando Maranata, hora vem, Senhor Jesus, com um sincero desejo e propósito de que Ele venha mesmo. Porque quando a gente olha para a humanidade, né? Quando a gente olha para o ser humano, num contexto geral, a gente percebe que a gente precisa que Cristo volte depressa. A gente não tem prazer em viver mais nesse mundo, né? A evangelista Paula quer morrer, né? Quer acabar com a vida. Não é isso. Mas a gente olha para o mundo, para as coisas que estão acontecendo nesse mundo e a gente não sente mais prazer de participar dele, né? Então a gente precisa clamar pela volta de Cristo. Claro que fazer o nosso papel de pregar o evangelho para que o máximo de pessoas sejam alcançadas pela verdade. Mas a gente sabe que vai nascer gente e cada vez vai ter mais pessoas para ser evangelizadas e isso é um círculo sem fim. Uma hora Jesus tem que voltar. E quanto antes ele voltar, quanto antes vai cessar a tribulação dos seus filhos, né? Daqueles que esperam, que têm esperança, né? Dessa vocação gloriosa do futuro, que quando nós vamos ver a Cristo face a face, né? Então a gente tem que clamar e desejar, né? Esse dia maravilhoso que é quando Cristo vai vir buscar a sua igreja e nós veremos a Deus face a face, né? Imagine só, se num culto pentecostal de poder, quando somos ali renovados, cheios do Espírito Santo, quando recebemos ali um renovo da parte do Senhor, o nosso coração transborda, a gente não se cabe em si, é uma alegria, é um choro, é gostoso, é uma satisfação, é uma plenitude, já é algo tão especial. Imagina nós temos a oportunidade de vermos a Cristo face a face, de estar com Ele na plenitude da sua glória, de contemplar coisas que nós não somos capazes, na nossa limitação humana, sequer de imaginar. Então, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, né? Chega de ver pais matando seus filhos, chega de ver pedófilos judiando de crianças, chega de ver tanta político se matando por causa de poder, né? Um querendo ser mais que o outro e se esquecendo do porquê que eles estão ali no poder, que é para cuidar do povo, né? Então, com políticos corruptos, cuidando só dos seus próprios interesses, independente de partido, a gente tem nojo, né? De ser participante dessa situação aqui na Terra. A gente clama para que Jesus Cristo volte logo. Tem um irmão que fez um comentário aqui, o irmão Carlos Eduardo. Isso, glória a Deus. Isso aí, irmão. Eu pensei que era alguma pergunta, por isso que eu parei para ler, tá? Mas amém, é isso aí. Vamos seguindo então aqui, irmãos. No tópico 1 ainda, no item 3. Vamos lá. A riqueza da glória da sua herança. Nessa oração, né, que aqui no versículo 1 de Efésios o apóstolo Paulo fez, ele pede para que os crentes entendam as riquezas da glória da sua herança. Riquezas da glória? Herança? Vamos ver o que ele queria dizer com essa oração? A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Quem pode me dizer o que foi que Deus deu aos seus eleitos? Fomos chamados, eleitos são aqueles que permanecerem em Cristo. O que foi que Deus deu para eles? Quem pode me responder aí? Dos irmãos que estão nos assistindo aí, quem pode nos responder? O que foi que Deus deu aos seus eleitos? Deixa eu ver. Letícia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem é que vai me responder aí? Ô povo, tá frio, mas vocês não estão congelados não, eu creio que vocês estão debaixo da coberta aí. Aleluia. Qual que é a pergunta? Vou falar a pergunta de novo, hein? Vamos lá. Herança. O que foi que Deus deu aos seus eleitos? Quem é que sabe me responder aí? Eu ia falar, mas eu acho que os irmãos estão meio quietinhos hoje, então vamos mexer nessas águas aí, vamos agitar as águas aí para ver se os irmãos sabem me responder. O que foi
que Deus deu aos seus eleitos. Glória a Deus. Ninguém? Poxa, será que travou aqui o negócio? Os irmãos estão mandando e eu não tô vendo? Vamos lá, irmãos. Colossenses 1:12. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Então, qual é a herança? A herança é aquilo que Deus guardou no reino da luz para o seu povo. O que Ele guardou no reino da luz para o seu povo? Direito de ser filho? Já somos filhos, mas lá, na herança, qual que é a herança? O que Deus reservou para os eleitos? Os eleitos já são os filhos, a vida eterna. É isso aí, irmãos. Olha, a Juliana, oh glória, Juliana. Juliana já entrou dando resposta já, e a Letícia também. Glória a Deus por isso. Então, a herança, né, é a vida eterna, é o que Ele reservou para nós lá no reino da luz, que é uma vida eterna. Lá não vai haver dor, lá não vai haver tristeza, lá não vai haver corrupção, lá não vai haver pessoas, como é que se diz? Que querem poder, né, que só querem mais poder e se passam por cima de todo mundo para conseguir o que querem, né? A gente vê aí o exemplo dessa situação que estamos passando, né? A gente assistiu um pouquinho de jornal, a gente vê já a investigação de pessoas querendo lucrar em cima do Covid-19, né? Em cima desses hospitais aí de plantão, dos leitos que foram abertos, enfim, a gente já vê, de ficar enojado, né, irmãos? Mas graças a Deus que a nossa vida não é aqui, né? Nós somos peregrinos nessa terra e eu creio que em breve estaremos com Cristo livres, né? De toda essa podridão, né? Em nome de Jesus. E que Deus tenha misericórdia desses tais para que eles possam abrir os olhos a tempo e compreenderem que tudo isso aí vai ficar, né? Mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então aqui ele fala a riqueza da glória da sua herança. Então a herança que Deus prometeu aos seus eleitos é a vida eterna, que os irmãos responderam aí. Já o termo riquezas, ele refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Quais são as maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação? Quem pode me dizer? As maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. O perdão, tá aqui, ó, tá na revista. O perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então, essas são as riquezas, né, da glória de Deus que foi manifesta sobre as nossas vidas. O perdão, a adoção e as bênçãos que estão por vir, né, estão guardadas em Cristo para com as nossas vidas. Então, deixa eu ver. No dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança, né? A herança é o quê? A vida eterna. A gente ainda não tomou posse da vida eterna, né? Então, essa é a herança, ela ainda está por vir, tá? Mas as riquezas da glória já foram manifestas no plano de salvação de Deus para conosco, que é o perdão dos nossos pecados, conforme está aqui na revistinha, né? E a adoção de filhos. Amém? Santificação. Vamos chegar lá, Edgar, nessa parte aí. Então, tá. Os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados a conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Então, é isso que o apóstolo Paulo queria, que nosso entendimento fosse aberto acerca da esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança, né? Porque a gente está esperando, mas está esperando o quê? Né? Nós estamos esperando as promessas. E qual que é a promessa? É a vida eterna, né? Então vamos lá.
Deixa eu ver aqui mais que eu tenho que falar aqui. Já falei. Tá. Tópico 2, irmãos, vamos lá. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Eu vou ler aqui um trechinho. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então, ali o apóstolo Paulo estava querendo ali expressar para a igreja de Éfeso a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, né? Então, trocando aqui em miúdos, sobreexcelente, traduzido no grego, significa extraordinário. A palavra dunamis, que significa poder, né? Que indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Então, o poder de Deus, né? Ele produz feitos miraculosos que requer força fora de medida. Não se pode medir o tamanho do poder de Deus. O poder de Deus é um poder extraordinário. E Paulo queria deixar isso claro para a igreja, que a igreja pudesse compreender de fato debaixo de que autoridade, de que Deus que ela estava se colocando para servir, né? Às vezes nós estamos servindo a Deus e não conhecemos o Deus que nós servimos. Não conhecemos a dimensão da sua glória, do seu poder e da sua autoridade. E Paulo queria que isso ficasse claro, para que a igreja pudesse compreender de forma plena que o poder de Deus é um poder sobreexcelente, é um poder extraordinário, é um poder que está fora de medida, né? E que poderoso para realizar coisas miraculosas que não se pode explicar, né? A gente não explica milagre, porque ele não tem explicação. O milagre a gente apenas vive ele e agradece, porque a gente não consegue compreender que poder é esse que faz coisas tão grandiosas, né? Você acha que alguém tem alguma explicação para o mar ter sido aberto, dividido ali em duas partes para o povo passar no meio? Não tem explicação, né? Então, são coisas que só Deus faz, e Ele faz porque o seu poder é extraordinário e está fora de medida. Então, vamos lá. Logo, a repetição desses termos indica apenas o maior de todos os poderes. Então, irmãos, sendo Deus poderoso e o seu poder sendo absoluto, soberano sobre todas as coisas, né? É o único Deus que tem poder, ele é o único poderoso com poder suficiente para realizar a transformação e a salvação do homem, né? A gente lê a palavra e a gente fala, nossa, Deus abriu o mar, nossa, Deus, até Jesus Cristo ressuscitou morto, levantou paralítico, houve tantos milagres na palavra do Senhor, tantas providências, tantas guerras que não eram para ser ganhas e foram ganhas, né? Gideão e os 300 lá. Então a gente vê inúmeras situações que o poder extraordinário de Deus se manifestou, né? A forma como Deus usava o profeta Elias, e a gente vê no decorrer de toda a palavra a manifestação do poder extraordinário de Deus. Nós fomos alcançados por esse poder extraordinário de Deus. Ele nos convenceu, né, através desse poder extraordinário que ele tem. E às vezes a gente não consegue acreditar, né, irmãos, que ele vai salvar o nosso marido, que ele vai salvar o filho que está nas drogas, que ele vai libertar o filho das drogas, que vai libertar o marido do vício, que vai transformar seu casamento, que vai transformar sua casa. A gente não acredita. A gente sabe que Deus é tão poderoso, né? Ficou registrado na palavra todos os seus milagres, exatamente para que a nossa fé pudesse ser alimentada, pudesse ser edificada, para que o nosso entendimento pudesse ser aberto, pudéssemos compreender o quanto Deus é poderoso. E mesmo assim, a gente não consegue às vezes acreditar, a gente tem dificuldade de acreditar que o milagre vai acontecer na nossa casa, vai acontecer na nossa vida, que o extraordinário de Deus vai mudar a nossa história.
Por isso que aquele pai desesperado, até ministrei isso na sede na quinta-feira, o pai desesperado, o pai daquele filho lunático, o Senhor falou, se você crê, tudo é possível que crê. Ele falou, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, porque a fé que ele tinha não era a fé genuína, não era a fé que produz milagres, era uma fé assim, eu acredito em você, mas fazer isso, meu filho é lunático desde criança, eu gostaria muito que você fizesse, mas não consigo ver o meu filho transformado, né? Então, a gente tem essa dificuldade, mas o Senhor, ele, através da palavra, ele quer curar essa deficiência, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele queria exatamente isso, esclarecer para a igreja de Éfeso o poder extraordinário do Deus que ela estava servindo, né? E isso cabe para nós, né? Por isso que nós estamos meditando sobre isso ainda hoje. Somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança, tá? Então, aqui no tópico 2 e no item 2, nós vamos falar aqui também sobre a força do poder divino, né? A força do poder divino, ele tem aqui, no versículo de Efésios 1:19, né? O apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos. Primeiro, que é a palavra operação. Vamos abrir, irmãos? Deixa eu ver se tá fácil aqui. Tá na leitura bíblica em classe, mas eu vou abrir aqui na Bíblia, porque para mim não sair aqui da tela que eu estou. 1:19. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele, esse poder que age em nós é a mesma força poderosa. Então aqui, travou a imagem, Ju? Travou para todo mundo? Aí é só para Ju, gente. Verifica aí. Verifica e me fala. Aqui a internet está normal. Aqui a internet não parou. Para quem tá funcionando aí, dá um, ó, tá normal. Travou, pra Vanessa não travou. Então deve ser aí, irmãos. Deve ser ou a internet aí que deu uma travadinha, porque aqui eu acabei de ver, o Wi-Fi tá normal. Tá normal aqui. Quem tá falando aqui não é porque não travou, né? Tá normal. Olha lá, o do Wagner travou. Tá só escutando o som. Sai e entra de novo. Sai e entra de novo no vídeo pra ver. Deve ter dado algum bugzinho aí. Aqui pra mim tá fluindo normal. E o Wi-Fi também tá normal aqui. Entra e sai de novo aí vocês me falam. Tá bom? Então aqui no estudo a gente vai ver que fala sobre operação, né? Que é a tradução de energia, que significa eficácia. Força. Força, que traz a ideia de intensidade. E finalmente ichos, que indica o poder inerente de Deus. Então a força do poder divino, né? É eficaz, é intenso e é o poder inerente de Deus para com as nossas vidas. Então, a força do poder divino. Paulo, ele não viu outra maneira de explicar a força do poder divino que não fosse expressando aqui esses 3 tópicos aqui que está no finalzinho do item 2 do tópico 2, que fala assim: os 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder, que são a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo o domínio. Glória a Deus. Amém. Tava lendo ali a mensagem da irmã. Nossa, Ju, não tá dando.
Voltou, só que parece uma parte do seu rosto. Mas dá para assistir. Tá dando pelo menos para o vídeo? Estranho, né? Se fosse geral, eu até tentava fechar e abrir de novo a live, mas não é. Não deve ser aqui o problema. O Wi-Fi aqui, o sinal tá normal, tá cheíssimo o meu sinal aqui. Bem? Então, Paulo, nós estamos aqui no item 2 do tópico 2, que fala da força do poder divino. Então, Paulo, ele não viu outra maneira de apresentar 3 exemplos que são irrefutáveis da força do poder, desse poder de Deus, né? Então, que é a ressurreição de Cristo. Aê, Ju, glória a Deus. A ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus. Tá ruim aí? Gente de Deus, que tribulação é essa? O que eu faço com a câmera? Aqui eu tô aparecendo bem no centro da imagem, tá? Não tá dando pra ver, não? Tá ruim aí? Só metade do rosto? Será que eu fiz alguma coisa aqui? Será que eu dei algum zoom? Na hora que eu mexi? Vou pôr mais pra trás aqui a câmera, então. Porque eu não mexi em nada. Não era pra, de repente, estar aparecendo só um pedaço. Vê aí se melhorou. Melhorou? Coloquei mais longe a câmera. Tá, se não estiverem me ouvindo aí, vocês falam, tá? Coloquei mais longe o celular. Talvez o áudio fique um pouco mais baixo. Mas enfim, então tá, os 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder é a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo o domínio. Então o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Então, para encerrar esse tópico 2 aqui, irmãos, vou enfatizar novamente, o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro tipo de poder, né? As pessoas falam assim, não pode subestimar o inimigo, porque o inimigo tem poder. Só que o poder de Deus, irmãos, está acima de todo poder. Não existe a menor possibilidade de nenhum demônio, de nenhum do inferno, de qualquer inimigo maligno poder resistir o poder de Deus sobre a sua vida. Não tem essa possibilidade. O poder de Deus é extraordinário e está acima de todo poder. Não tem vício, não tem... Paz do Senhor, tia Vera, beijo, te amo. Não tem vício, não tem prostituição, não tem adultério, não tem enfermidade que não possa ser curada, não tem, irmãos. Até o morto ele ressuscita, né? Dizem assim, né, o ditado, pra vida só não se dá jeito pra morte. Até pra morte tem jeito. Se Deus quiser, ele também pode ressuscitar, tá bom? Então, eu quero que nessa manhã você se fortaleça nessa palavra, porque nós estamos diante de tantas notícias ruins. A gente liga a televisão, a gente só vê dor, a gente só vê pesar, a gente só vê tristeza, a gente só vê lamento e a gente não vê uma solução, a gente não vê uma saída, a gente não vê uma palavra de ânimo. Mas eu quero dar uma palavra de ânimo para a igreja nessa manhã. Eu quero dizer para você que o poder de Deus é extraordinário e ele está acima de todo poder. Que diante do Senhor até os demônios tremem e estremecem. E esse Deus é o teu Pai. Ele te adotou. E você está debaixo da proteção e da provisão desse Deus. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E se porventura o dia mau chegar na sua casa, não foi o inimigo. Foi Deus que permitiu, porque ele tem algum propósito aí, ele quer te ensinar alguma coisa, ele quer que você amadureça em alguma área da sua vida, ele quer se manifestar, ele quer acrescentar a tua fé, ele está te dando uma oportunidade de você exercitar a tua fé, de você conhecer mais a Deus, de você ir mais a fundo no seu relacionamento com ele.
o maligno não lhe toca. Para de falar que o diabo tocou, que o diabo lascou, que não. Você é de Deus. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Ah, mas ele tocou em Jó. Tocou porque o Senhor permitiu. E Deus tinha um propósito nisso tudo. Então entenda. Tudo que acontece na vida do crente, do eleito, do filho de Deus, é permissão de Deus. Não porque Deus seja ruim, porque Deus seja sádico, mas ele tem o seu propósito. Ele tem a sua didática, a sua maneira de ensinar os seus filhos e de levar os seus filhos até onde ele quer que os seus filhos cheguem, tá? Então, o dia mau, o tempo de luta, o tempo de adversidade, ele serve para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual, né? O dia mau depende do que você vai fazer com ele. Você vai aprender com ele ou você vai se prostrar diante dele? Crente não se prostra diante de luta. O verdadeiro cristão, o que tem a fé genuína, ele não se prostra diante da batalha. Sabe por que ele não se prostra? Porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele conhece o Deus de Paulo, esse Deus que Paulo estava aqui escrevendo essa carta e falando, esse Deus cujo poder é extraordinário, esse Deus cujo poder está acima de todo poder, esse Deus cujo poder não é inexplicável, é esse Deus que é o nosso Pai. Então eu quero dizer para a igreja, não temas, não temas. Deus está no controle da sua vida. Continue orando, continue crendo, continue se humilhando. Em vez de você ficar perguntando para Deus por que eu estou passando por isso, pergunte para que, Senhor? Qual o propósito que o Senhor tem nisso? Esclareça o meu entendimento para que eu possa, de uma vez por todas, fazer aquilo que o Senhor espera que eu faça, para que eu possa compreender o seu propósito, para que eu possa me enquadrar no centro do seu propósito, nisso tudo que está acontecendo. Então eu abri esse parênteses aqui na aula de hoje para trazer esse ânimo, trazer essa exortação para a igreja. O Deus que você serve é vivo, é poderoso e ele nunca desampara um filho seu, tá bom? Então vamos seguir? Tópico 3 aqui, ó, já vamos partir quase pro encerramento, né? Deus não pode ser compreendido, como é que tá aqui? Pela mera lógica humana. E nem sequer sua própria existência pode ser comprovada dessa maneira. Então, o nosso modo de entender a Deus é: Deus existe. Ele se revelou a nós de modo adequado através da sua revelação inspirada. Além disso, Deus está sustentando ativamente o mundo que criou na conservação. Ele sustenta a criação através de leis estabelecidas. Na providência, ele controla todas as coisas existentes no universo, com o propósito de levar a efeito seu plano sábio e amoroso, de forma que não venha a interferir na liberdade das suas criaturas. Então é assim que a gente compreende a Deus. Ele existe. Como eu sei que ele existe? Ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, né? Então eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus no mar, eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus nas estrelas, eu vejo Deus na criação, porque tudo isso não tem explicação de existir. Como é que você explica como é que se formam os ossos no ventre daquela que está grávida? A ciência explica, irmãos, a ciência explica o quê? Quem foi que inventou esse negócio de se formar ossos no ventre da mulher? De se formar uma vida? Ninguém explica Deus, irmãos. Não dá para explicar Deus. Nós não somos capazes, não tem lógica humana capaz de explicar a Deus, né? Então, só abrir esse parênteses aqui, antes do tópico 3, para falar, porque tem uma observação aí na revista, que os irmãos, é um subsídio teológico que fala sobre a natureza de Deus, depois os irmãos leiam, é interessante, viu? Que os irmãos leiam isso. Então, tá. Tópico 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Isso é interessante, irmãos, porque a gente não pensa nisso. Não, a gente não pensa. A gente nem pensa nisso, mas a gente precisa pensar, porque é bênçãos espirituais que estão reservadas para nossas vidas. E nós vamos viver isso. Vamos lá. 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam
a grandiosidade do poder de Deus disponível aos crentes. Então, 3 aspectos do poder de Deus disponíveis também aos crentes. Então tá aqui, as primícias dos que dormem, né? Eu dei uma selecionada aqui, para mim não ter que ler tudo, eu vou selecionando alguns trechos, tá? Então aqui, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses 4,14. Então esse é o primeiro aspecto aqui, ó. Opa, peraí que eu pulei. É o primeiro aspecto da exaltação de Cristo, que atesta a grandiosidade do seu poder e que também está disponível para nós. Então, se Cristo ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. 1 Tessalonicenses 4,14, né? Tá lá. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Então, nós não somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo? Então, se Cristo ressuscitou, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu também vou ressuscitar. A não ser que Jesus volte agora. E aí, aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados, né? E vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, mas aí a gente não vai passar pela morte, né? Agora, se esse dia demorar mais para chegar, nós vamos morrer em Cristo e depois vamos ser ressuscitados também. Então tenha essa esperança, né, irmãos? Às vezes a gente vê um servo de Deus que morre, né? Poxa, morreu, servo de Deus, né? Era uma pessoa tão boa, tanta gente ruim fica vivo, o servo de Deus morreu, né? Mas isso não é motivo para que nós venhamos nos entristecer, tá? Morreu em Cristo, irmãos, a gente não vai ficar sem ver aquela pessoa. Aquilo ali é uma pausa, né? A gente vai ficar um tempo sem se ver, mas a gente vai voltar a se encontrar. Será, evangelista Paula? Como você pode afirmar isso, né? A Bíblia diz que lá no céu seremos todos como anjos. Como que vamos nos reconhecer uns aos outros? Eu não sei como que vai ser isso, irmãos, porque a Bíblia não me dá respaldo para dizer como que isso vai acontecer. Mas a Bíblia me dá respaldo para crer que nós vamos nos reconhecer lá no céu. Porque fala que eu verei o pai Abraão, eu verei o pai Abraão, a gente vai ver Moisés, não fala que a gente vai ver Elias, se a gente vai ver eles e vamos reconhecer, a gente nem conheceu eles, mas a gente vai ver e vai saber que eles são eles. Imagina as pessoas que nós conhecemos em Cristo aqui. Então, eu tenho esse entendimento, né? Que é uma breve pausa e que a gente vai se ver ainda lá na glória. Eu espero ansiosamente por isso, porque eu já tenho algumas pessoas muito queridas que Jesus já recolheu. E eu aguardo ansiosamente pela oportunidade de reencontrá-las. Mas vamos lá, né? Então, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também para os salvos. Então, ele ressuscitou e nós também vamos ressuscitar. Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. Então, vou pular um trechinho aqui e vou ler. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, 1 Coríntios 15, 56 e 57, e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, Cristo, ele ascendeu aos céus e ele assentou à direita de Deus. Também existe um lugar lá, um lugar para nós nos assentarmos nos lugares celestiais. Assim como Cristo foi exaltado, nós também seremos. Aquele que padece com Cristo também será glorificado com ele. Nós lemos esse versículo na aula passada, lá no livro de Colossenses, se não me engano. Então nós vamos ser participantes. Tudo aquilo que Cristo viveu, nós também vamos viver, porque nós somos também participantes da glória dele. Aqueles que com ele perseverarem, né? Então tá. O terceiro aspecto aqui. Eita, pulei aqui. O terceiro aspecto. Paulo ensina que
que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Então, Deus exaltou a Cristo acima de todo nome, acima de todo poder que se nomeia, tá? Agora, o resultado desse triunfo traz duplo benefício para nós. E eu vou encerrar a aula aqui com esse pedacinho e já vou entrar na conclusão. Duplo triunfo. O primeiro, Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Esse é o primeiro triunfo, né? A igreja tem um cabeça, é ele quem manda, é ele quem dá as coordenadas, né? É ele quem diz: Paula, você é o braço, você vai orar, você vai impor as mãos, você vai curar, você vai, entendeu? Ele é o cabeça. E nós, aqui ó, o segundo resultado desse benefício, né? O duplo benefício. O primeiro benefício, Cristo é o cabeça. O segundo benefício, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Cristo é o cabeça e nós, como corpo de Cristo, somos a expressão plena de Cristo. Olha que mistério revelado aqui, irmãos. Cristo é o cabeça e nós somos a expressão plena da vontade de Cristo. Ele é o cabeça e ele expressa a sua vontade, o seu propósito através de nós, através de você, através da igreja, né? Então ele manifesta o seu amor, a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua verdade, através de nós, que somos o seu corpo. Então, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Então, isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Irmão, você é o corpo de Cristo. Quem é o inferno que vai ter coragem de se levantar contra a sua vida? Quem é? Você é o corpo de Cristo. É isso aí, irmão. Glória a Deus. Eu vou ler aqui, ó, o versículo de Mateus 16, 18, que diz assim: Portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Você tá entendendo? Porque eu e você somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nem a morte poderá nos vencer. Porque ainda que por um momento nós venhamos adormecer em Cristo, nós seremos ressuscitados. Nós seremos com Ele despertados. E vamos com Ele também ser glorificados. Então, isso é maravilhoso demais, né, irmãos? Ser pertencente ao corpo de Cristo, né? E como é que pode algumas pessoas ainda quererem pular fora, né? Não quererem fazer parte desse corpo de Cristo maravilhoso, né? Que ali a gente tá protegido, né, irmãos? Nós estamos protegidos. Imagine, né? A gente levando pro lado humano da coisa, nós nos cuidamos, nós tomamos banho, nós nos alimentamos, nós cortamos a unha, né? Se dá uma dor de cabeça, nós tomamos um remédio, nós nos preservamos, não é assim? Imagine Cristo, o zelo e o cuidado que Ele tem para com as nossas vidas, não é verdade? Então é isso, queridos irmãos, eu vou ler aqui a conclusão. Eu achei mais simples essa aula de hoje assim, não ia trazer tanta polêmica, né? É mais assim, explicativa mesmo para nossa meditação. Mas eu quero agradecer a todos os irmãos. Eu senti falta hoje de 10 pessoas aqui nessa live, hein? Não sei se foi o frio, mas eu senti falta de 10 pessoas, porque normalmente nós estamos ali com 40, 42 pessoas. Hoje temos aqui, eu tô vendo aqui 31 pessoas conectadas.
né? Então, os irmãos aí que sabem quem são as pessoas que não participaram, chama elas aí para elas participarem, irmãos. Uma moleza, meu. Dá para você assistir a live deitada debaixo das cobertas, né? Molezinha, vai. Os irmãos não deveria faltar, vai. Amém? Então, eu vou ler a conclusão aqui para finalizar. Embrevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstrou o excelso valor que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Né? Os atos poderosos de Deus viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Eu creio, você crê, e por isso nós somos transformados pelo poder de Deus. Amém, queridos? Então eu quero agradecer aí a presença de todos os irmãos, tá? E como eu sempre faço todas as aulas, nós vamos encerrar com uma oração, mas eu quero mais uma vez enfatizar que eu estou aberta, tá, irmãos? A Evangelista Paula está aberta para vocês poderem dar suas sugestões, coisas que vocês acham que pode ser mais legal da gente fazer na aula. Eu estou aberta a mudanças, tudo que for para melhoria das aulas, que for para nossa edificação. Os irmãos podem me chamar, podem me dar um toque, principalmente os pastores aí, e a gente vai melhorando. A gente quer que os irmãos participem das aulas, né? Então, se eu tô vendo 10 ali que tá faltando, eu já fico preocupada. Será que fui eu? Né? Será que eu posso melhorar em alguma coisa? Né? Às vezes a gente não enxerga, mas algum irmão falando, a gente vai crescendo, né? Vai melhorando, né? Então, que Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer uma oração de agradecimento. E lembrando que às 7 horas da noite nós temos a live do culto da família, tá? Converse lá com a pastora Ednilce, reserve o seu lugar se você quer participar desse culto presencialmente, que os números são limitados e não se atrase, que depois que a porta fechar não entra mais. Tá bom, irmãos? Então vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua benignidade, pela tua bondade. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e nós somos participantes do teu corpo, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela sua maravilhosa graça, pelo seu poder extraordinário que é manifestado sobre toda a igreja todos os dias, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo milagre, pelas promessas, pela herança que nós temos em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor amado, por nos amar tanto assim. Eu peço um domingo abençoado a todos os meus irmãos e que o Senhor traga todos a participar do culto da família nessa noite. Que a tua bênção, que a tua graça, que o teu favor se estabeleça sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família. Tu és o Deus da provisão e a nossa vida está no controle das tuas mãos, Senhor. Nos ajude, Senhor, acrescenta a nossa fé, melhora as nossas obras, endireita as nossas veredas e nos ajude a nos enquadrar no centro da tua vontade todos os dias. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Obrigada aí pela companhia, que Deus abençoe a todos os irmãos.